Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade nessa pintura de azeite com as olivas, né? Com a oliveira, né? O queijo aqui do ladinho e o alho, tá? Então vamos começar pela... Eu dei já início aqui, né? E vou continuar preenchendo aqui com vocês. Então primeiro a gente vai preencher a azeitona, tudo de verde pistache, tá? Pode preencher de verde pistache inteirinha aqui. Preenchida de verde pistache, deixa eu só posicionar melhor aqui. Tá. A gente vai vir com verde oliva, na parte daqui que vai ficar por baixo dessa folha, né? E vai começar a trazer um pouquinho aqui pro meio, aqui, ó. Que é o cabinho dela, tá? Então, com verde oliva, deposita lá e vem trazendo um pouquinho pra cá, aqui, ó. Aqui também. Fazendo a voltinha da azeitona, né? Um pouquinho pra cá. Feito isso, a gente pega o verde... Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cá. Aqui. Um verde pântano, né? E vai fazer o mesmo processo, né? Aqui, ó. Coloco o verde pântano aqui. Na sombra, né? E vem puxando pra cá, fazendo a voltinha da azeitona aqui, ó. O formato da azeitona, né? Dá uma esfumaçadinha pra cá, assim. Cá também. Ficou assim, agora nós vamos vir com o branco. Deixa eu só trocar esse pincel. Vem com um pouquinho de branco, tá? Tira o excesso um pouquinho do paninho. E vem dando um ponto de luz aqui. Aqui ela não vai pegar muito porque ela tá molhada, tá? Depois desse ponto de luz nós temos que ir retocando. Um aqui no meio. E aqui, ó. Fazendo o formatinho da azeitona aqui, ó. Deixa aqui secando, tá? E vamos pra próxima. Que depois a gente vai dar uma retocada nesse branquinho aqui pra ficar mais clarinho aqui, tá? Então, as outras cores é a mesma coisa, né? Preenche toda de verde pistache, tá? Preenche aqui de verde pistache. Em seguida, o verde oliva, né? Colocar pra cá. Dando uma mescladinha assim com verde pistache. Um pouco pra cá também. Em seguida, um pouquinho de verde pântano, né? Só pra dar uma escurecida. Coloca aqui, mais na voltinha dela, assim. E vem dando uma mescladinha pra cá. Feito isso, vem com o branco, né? Um pontinho de luz aqui e um pouquinho pra cá. Lembrando que tem que esperar secar, tá? Pra reforçar essa luz dessa azeitona, tá? Aqui deu uma leve secadinha, a gente já vem, começa a retocar aqui, ó. Então, conforme vai secando, vai colocando o ponto de luz, tá? E é só preencher dessa mesma forma o resto das azeitonas, essas aqui de baixo também, né? É só você se atentar, né, onde tá a sombra, igual aqui, ó.
ela fica sombra, né, pra cá um pouquinho de luz, tá? Então, eu vou terminar de preencher as azeitonas pra gente fazer as folhas. Então, pra fazer as folhinhas, né? Essas azeitonas eu vou clarear com um pouco mais de branco depois, tá? Vou esperar secar um pouquinho pra ele ficar mais assim, ó, né? Com mais brilho, tá? Então, a folha são 3 cores, tá? Primeiro a gente começa com verde grama, né? Ó, começa aqui, nessa parte de cima, preenchendo com verde grama. Preencheu até aqui, não precisa nem limpar o pincel, tá? Pega o verde pântano e traça um risco no meio aqui, ó. E dá uma mescladinha com esse verde grama, tá? Do outro lado, pega o branco e vem passando do risco pra cá, tá? O branco, não tem problema se fica manchado, tá? E termina de preencher com verde grama. Pode mesclar todas as tintas assim, ó. Agora pega um pouco de branco, coloca aqui na parte de cima e vem dando uma mescladinha também, ó, pra baixo aqui. Que essa folha fica um pouquinho mais clara, né? E vai fazer a mesma coisa no outro lado aqui, ó. Entre esse risco aqui no meio, aqui, ó, embaixo do risco, né? Coloco o branco e vem dando uma mescladinha pra baixo. Bem simples de fazer também, né? Se necessário, retoca o verde pântano, né? Aqui no meio, aqui, ó. Espera secar um pouquinho, né? E vai retocando esse verde pântano, subindo pra cima. Então, todas as folhas vão ser do mesmo jeitinho, tá? Ó, aqui tem uma folhinha aqui, verde grama, né? Verde grama. Aí, pega um pouquinho do verde pântano. Passa o risquinho no meio. E dá uma esfumaçadinha. Junto com esse verde grama aqui, ó. Outro lado, pego o verde grama e preenche a ponta, né? E no meio a gente coloca o branquinho. Aqui. E vai mesclando todas as cores assim. Aí, você pega um pouco mais de branco e coloca na parte de cima aqui, ó. E vem trazendo um pouquinho pra baixo aqui. Já vai ficando assim a folhinha, ó. Bem fácil de fazer, né? Então, esse processo você repete em todas as folhas, tá? Eu vou terminar aqui e a gente volta pra fazer o galho. Terminei de preencher as folhas, né? Assim que secar um pouquinho, a gente vai vir com branco, né? E nessas partes de luz, nós vamos reforçando aqui, ó. No momento que vai secando, né? A gente vai dando mais brilho aqui, ó. Pra cá. Aqui também, que ainda tá meio molhado aqui. Mas é mais pra você ter uma noção, tá? Então, vai secando, vai retocando, tá? Onde fica o ponto de luz, tá? Senão ele fica meio apagado, né? Por conta da tinta que tá molhada. Aqui também, ó, aqui deu uma secadinha, nós vamos vir com um pouquinho mais de luz. E aqui na voltinha também. Então, aqui pra cá. Pode dar uma sujadinha assim, ó, pros lados. Pra não ficar tão marcado também. Pega um pouquinho, coloca aqui.
e vai dando brilho, né? E esse, conforme vai secando, você vai fazendo isso. Tá, agora... Ai, cadê meu pano? Ah, tá aqui. Agora vamos terminar de preencher esse cabinho, né? Que eu já dei início aqui. Que é bem simples também, tá? A gente começa com o verde pistache, aqui na parte de cima, aqui, ó. Pode preencher quase tudo de verde pistache. O cabinho tá vindo pra cá. A folhinha. Então, você vai preencher toda a extremidade do cabinho com o verde pistache. Preenchido com verde pistache, nós vamos vir com verde oliva agora, né? Então, na parte que vai ficar aqui embaixo, aqui, ó, do galho, então a gente coloca o verde oliva e vai, assim, mesclando com esse verde pistache. Ó, coloca aqui embaixo. Dá continuidade no cabinho da azeitona e vai dando uma mescladinha, assim. Pode deixar manchadinho, tá? Não precisa preencher todo de verde oliva também. Coloca aqui e dá uma mescladinha. Embaixo. Aqui embaixo dessa azeitona, deixa um pouquinho mais escuro aqui, ó. Nós vamos entrar com outras cores também, tá? Então, coloca o verde e oliva, né? E vem fazendo esse processo até o finzinho aqui do galinho. Feito isso, vem com o sépia agora, tá? Então, nas partes que vai ficar mais escura, perdão, vem com o sépia aqui, ó. Essa parte aqui de baixo da azeitona. O sépia também é bem pouquinho que usa, tá? Tá dando meu pano aqui. Aqui, ó, a gente coloca aqui e vai fazendo umas manchas também no galho. Não precisa preencher tudo de sépia, não fica muito marrom também, né? Em alguns pontos, coloca aqui embaixo. Dá um toquinho só de marrom, né? De sépia, né? Sépia e marrom é quase a mesma cor, né? Um pouquinho aqui também. Tá, feito isso, nós vamos vir com a cor branca agora, iluminando. Então, pega um pouco de branco. Em alguns pontos, coloca um pouco de luz, assim, na parte de cima aqui, ó. E vai mesclando um pouquinho também. Esse processo do branco também, depois que dá uma secada, né? Tem que retocar. Aqui no meio. É bem pouco também, tá? Deixa um pouquinho mesclado assim. Tá. Agora pega um pouquinho de verde pântano, né? E vamos só terminar os cabinhos aqui, ó. Coloca aqui, nessa azeitona também. Pra cá. E vai mesclando aqui, ó. Trazendo aqui pra dentro do cabinho. Com verde pântano, tá? Então, pega pouquinha tinta, né? E no finalzinho da folha, coloca o pincel e vai puxando pro tronquinho do galho, né? Faz em todas as folhas, ó. Coloca um pouquinho pra dentro. Então, é bem pouquinha tinta mesmo, tá? Aqui. Pra dentro aqui.
Feito isso, deixa eu fazer aqui na ponta também. Feito isso, o galinho tá pronto, né? Como eu disse, só quando dá uma secadinha, né? Bem de leve, vem com um pouco de branco nessas partes que a gente já havia colocado a luz, né? Só pra dar um toque de luz nesse galho, tá? E nas folhinhas também, né? A gente vem retocando branco aqui, ó. Aqui pra cima. Porque senão ela fica muito escura, né? Porque como a azeitona já é escura, daí fica tudo muito verde, né? Escuro, né? Aqui precisa dar uma retocadinha com o verde pântano também, ó. E você vai vendo, né? De acordo com que vai secando, você vai retocando. Basicamente, esse galinho de oliva, então, está pronto, né? Só dar uma retocadinha aqui, ó, com branco. Pontinho de luz, né? Então, vou fazer essas azeitonas que estão soltas, né? Que são as mesmas cores também, ó. Vou fazer essa daqui. É um verde oliva, não, verde pistache, né? Preenche tudo de verde pistache. Tá filmando. Preenchido de verde pistache. Vem com verde oliva, né? Cá. Fazendo o movimento da azeitona, assim. Subindo um pouquinho aqui em cima. Depois disso, pega um pouquinho só verde pântano. E no lugar do verde oliva, só dá uma escurecidinha aqui, ó. É pouquinho, tá? Aqui eu não vou pôr tanto, que ela vai ficar por cima dessa, né? Então. E aqui, como ela tá solta, ela tem vou fazer uma boquinha aqui embaixo, aqui, ó. Então, vem com o verde pântano, né? Faz uma boquinha aqui e dá uma mescladinha aqui, ó. Pra cima. Agora, vem com branco, dá um pontinho de luz aqui. Que não vai dar pra ver, porque tá molhado, né? Então, a luz aqui, um pouco de luz aqui. Lembrando, esse branco tem que retocar, tá? E coloca um pouquinho no centro aqui, ó, puxando um pouquinho pra baixo. Aqui. E esse branco dá uma mesclada assim. Tá. Então, fez essa, a outra, mesma coisa, né? Vem com, nessa parte que tá sombra, eu vou vir com verde oliva direto. Pra ele ficar um pouco mais escuro. Vem com oliva. E em seguida, completa com pistache. Feito isso, pego o oliva de novo e vem fazendo a sombrinha da folha aqui. Puxando um pouquinho pra cá, né?
com verde oliva, a voltinha aqui. E aqui em cima eu vou fazer essa boquinha aqui em cima. Faz como se fosse um C assim, né? Feito isso, pega um pouquinho de verde oliva e vem mesclando aqui, ó. Pra que não fique tão marcado também. Desce um pouco pra cá. Vem com branco, né, nos pontinhos de luz. Vou colocar um ponto de luz aqui e pra cá. Um pouco aqui no meio. Aí vem mesclando um pouquinho. Então, vai fazer isso em todas, né? Só tem uma ali no cantinho, né? Aí você repete esse jeito de pintar, né? Ó, coloca mais branco aqui, um pouco mais de luz. E a azeitona fica assim, né? Aqui também. Se quiser reforçar a cor escura, pode reforçar também. Aqui nós não colocamos, né? Verde pântano. Dá uma escurecidinha aqui, ó. Então, sempre com pouca tinta no pincel, tá? Vai mesclando as cores e vai saindo a azeitona. Tá, então, eu vou terminar de preencher a outra azeitona pra gente dar continuidade com a garrafinha de azeite. Tá, então vamos fazer essa garrafinha de azeite, né? Vou começar pela tampinha aqui. Então, eu vou preencher essa tampinha com siena natural, tá? Aqui no risco eu coloquei até aqui, né? Mas eu vou preencher ela até aqui embaixo aqui, ó. Que ela é meio como se fosse uma rolha, né? Então, coloca até aqui, assim, na parte de baixo. Ó, faz um puxadinho aqui e termina de preencher. Como se fosse uma rolha mesmo, né? Deixa eu dar um pause aqui que vai passar um trator. Com siena natural. Agora a gente vem com um pouquinho de branco, né? E vai fazer uma luz aqui em cima, aqui, ó. Deixar um pouquinho mais claro aqui. E aqui na parte de baixo a gente vem com o sépia e vai fazer uns manchadinhos assim, ó. Como se fosse da rolha, né? Faz umas batidinhas assim, né? Pode subir um pouquinho aqui pra cima. Pega um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais marcado. Sobe um pouquinho pra cá. É que a rolha, ela não é lisa, né? É meio... Deixa ela meio manchadinha assim, tá? Então, deixa secar um pouquinho que nós vamos passar outra tinta por cima, né? Feito isso, a gente vem com um pouco de cinza, né? Cinza chumbo, tá? Se você tiver o cinza claro, pode usar também. Então, eu vou começar a fazer a transparência dele, né? Então, contorna com o cinza aqui. Deixa contornado e vem esfumando esse contorno aqui, ó. Um pouco outra cor, né? Importante que fique bem esfumado aqui, ó. Pra gente entrar com o branco. Lava de cá também. E vem esfumando aqui.
fazer isso em todo esse contorno aqui, ó. Na parte de dentro. Pra cá. Lembrando que se você quiser adquirir esse risco, eu vou deixar o meu contato na descrição ou nos comentários, tá? Fixado. Aí você me manda uma mensagem e a gente, né, repassa o risco pra você. São 2 riscos, tá? Por R$15. Então, se você tiver interesse, é esse risco aqui e o do tomate que a gente já pintou, né? As aulas vão ficar salvas aqui no YouTube, tá? Mas se você tiver interesse, né, em adquirir o risco, entre em contato comigo, tá bom? Eu vou te atender com o maior prazer. Ó, coloca o cinza aqui, deixa um pouquinho mais escura essa parte aqui, ó. E esfuma pra cima. Depois nós vamos vir com um pouquinho só de preto aqui, tá? Feito isso, agora é branco. Limpa bem o pincel, né? E vem terminando de preencher com o branco aqui, ó. Mesclando com esse cinza aqui. Colocou lá, vem mesclando um pouquinho. Agora com um pouquinho só de preto, bem pouquinho mesmo, nós vamos deixar aqui um pouco mais escuro. Uns riscos assim. E do outro lado também, bem pouquinho, tá? Como ele é muito pigmentado, né, então fica muito escuro aqui. Um pouquinho nessa volta. E dá uma mesclada aqui. Fez isso, espera secar um pouquinho, tá? Essa parte. Deixa eu dar só mais uma mescladinha aqui. Espera secar um pouquinho e a gente vai fazer o restante, né? Então, aqui, ó, ele tem um risco, né? Que nós preenchemos a tampinha, né? Mas tem um risquinho aqui, ó. Como essa parte vai ficar na transparência, né? Então, contorna com o cinza chumbo, né? Se você tiver o cinza claro, pode ser também. Faz o contorno e vem dando uma esfumadinha. Aqui é bom deixar secar, tá? Pra você passar o pincel ali. Não, ele fica com outra cor, tá? Faz o contorno. E dá uma esfumada. E no meio nós preenchemos de branco, tá? Vou contornar esse azeite aqui, ó. Que esse aqui faz parte do azeite. E vem mesclando assim. Agora aqui no meio preenche de branco.
preenche toda essa parte de branco, tá? Cuidado com aqui, espera secar um pouquinho. De branco, ele não fica branco, ele fica meio acinzentado, né? Que depois nós vamos entrar com a luz, tá? Daí, aqui essa parte eu passo o pincel bem de leve, assim, ó, um pouco de branco. Em cima dessa rolha, né? Que ela vai ficar na meio que transparência, né? Tá, feito isso, nós vamos contornar essa parte, né? E aqui, assim, embaixo, tudo de cinza chumbo, tá? Vou trocar esse pincel. Então, cantinho de pincel, vem contornando aqui, ó. Contorne e dá uma esfumada, assim. Aqui embaixo pode preencher tudo de verde não, cinza chumbo, tá? Depois nós vamos colocar a luz. E termina de contornar essa parte aqui também. Feito esse contorno com cinza chumbo, vamos vir com amarelo limão no meio agora, tá? Então, mudei o pincel para número 10, tá? Então, pode preencher de amarelo limão toda essa parte aqui. Até essa voltinha aqui, ó. Então, vou preencher aqui e volto. Preenchido de amarelo limão, vem com verde oliva. E nessas beiradinhas, nós vamos colocando verde oliva. E vamos mesclando aqui pra cá, ó. Esse amarelo limão, ele precisa estar molhado, tá? Pra fazer esse processo. Vai colocando e vai trazendo ele um pouquinho pro meio, assim. Sempre tentando fazer a volta da garrafinha, assim. Aqui nas extremidades, deixa o verde oliva mais forte, tá? Pode passar por cima desse cinza aqui que a gente preencheu. E vai fazer isso também pra cá. Então, coloco o verde oliva. Pro lado de cá também. Opa, e uma borradinha aqui. E vem mesclando aqui, ó. Aqui no fundinho deixa um pouquinho mais escuro. Pode fazer no meio aqui, ó. Deixa eu consertar aqui que eu borrei aqui. O importante é você mesclando bem assim. Puxa um pouquinho no centro, tá? E vai levando essa tinta aqui pra cima. Feito isso, faz essa voltinha aqui também, ó. Coloca o verde oliva aqui. Aqui deixa um pouco mais escuro também. E vem trazendo ali pra baixo.
pouquinho de verde oliva nessa linha aqui de cima. E dá uma mescladinha aqui. Mais verde aqui. E vem deixando essa pintura um pouco mais lisa aqui. Feito isso, né, vamos vir com o branco agora. Então, o branco nós vamos fazer um risco aqui assim. Vou fazer um pra cá, deixa eu ver. Coloca o pincel de assim e faz o risco aqui, ó. Como se fosse da garrafinha, né? Aí, vem retocando assim. E outro, vou fazer pra cá também. Um pouco aqui. Dá uma sumidinha aqui nesse branco aqui, ó. Tá? E agora, com esse branco ainda, nós vamos ir fazendo a luz aqui nessa parte aqui, ó. Coloco o branco aqui. E aqui nessa ponta também. Um pouco aqui assim. Esse aqui eu vou consertar que eu não gostei desse jeito, não. Vou deixar só um aqui do lado, aqui, ó. Aqui. E esse lado eu vou colocar mais amarelo. Aí você vai vendo, vai consertando. Eu achei que ficou esquisito, dois riscos. Então, coloco amarelo. E depois um pouquinho do verde verde oliva, tá? Deixa eu ver se consigo consertar aqui. Então, eu deixo o brilho só de um lado aqui. Aqui embaixo também, vou consertar um pouquinho. Amarelo. Verde pântano. Ainda bem que deu pra consertar, né? Depois que dá uma secadinha, vou reforçar esse brilho aqui dessa garrafinha aqui, tá? Então, a garrafinha basicamente é assim, né? Próximo vai ser o queijo, tá?
Então, pessoal, aqui eu acabei fazendo diferente o risco aqui, ó. Tava molhada a tinta, né? Então, eu passei o verde oliva no meio, né? E dei uma apagadinha. Isso, e com o branco, ó, você faz um risco assim, né? Espera secar bem para fazer esse processo. E o outro, você coloca o pincel e vem dando uma afinadinha embaixo, ó. Né? Como se fosse da garrafinha, um reflexo da garrafinha, né? E do outro lado, eu só fiz assim, ó, um ponto aqui e também puxei para baixo, afinando lá embaixo, tá? E eu vou reforçar esses pontos em branco aqui também, ó. Esse daqui que quase não tá aparecendo muito bem, né? Esse reflexo. Pra cá também. E aqui. E aqui da parte de cima também, ó. Vou colocar um aqui, um puxando pra cá. Então, pra fazer esse processo, espera dar uma secada na tinta, tá? Senão ela não fica muito pigmentada. Tá, então terminamos a garrafinha, vamos... eu vou só dar o passo a passo dessa folhinha de manjericão, porque eu já tenho aqui no canal, né? Eu vou deixar no cardzinho aqui ou no comentário, tá? O vídeo ensinando direitinho, mas é simples, tá? Só com uma folhinha já dá pra você fazer as outras folhinhas, né? Então, começa com verde folha, né? Preenchendo com verde folha. Pode preencher tudo essa folha com verde folha. Preenchido com verde folha, agora nós vamos com verde musgo. E vamos fazer os detalhes das divisóriazinhas aqui, ó. Pode deixar borradinho assim, tá? Não tem problema. É mais pra fazer um fundinho primeiro, né? Com verde musgo. Aí, faz esse daqui em todas as folhinhas, ó. Pra cá, assim. E vai dando uma manchadinha dos lados. Então, pode fazer em todas as folhinhas. Com verde musgo, agora pega um pouquinho de branco, né? No cantinho de pincel. E vamos passar aqui, ó, nessas divisóriazinhas. Deixa mais marcadinho, que depois nós vamos dar uma apagadinha nela, tá? Se você quiser fazer esse processo com filete, pode fazer também. Vai fazer esse processo nas outras pétalas também, né? Folhas também. Esse branquinho, nós vamos deixar ele dar uma secadinha, pra depois vir apagando ele um pouco, pra não ficar marcado assim, ó, tá vendo? Então, deixa secando um pouquinho, enquanto isso, vem com verde musgo, né? E no meio, pra cá, ó, vem escurecendo, ó, com verde musgo não, verde pântano, tá? Coloca o verde pântano lá. Pode depositar primeiro, depois vamos espalhando essa tinta. De um lado e do outro. Colocamos lá, nós vamos ir espalhando a tinta assim, ó, pra cá, pra fora, né? Do outro lado também. Cuidado pra não passar em cima desse branquinho, tá? Daí vi que ficou fraco, vem repondo a tinta. E vai fazendo isso em todas as folhas também, do manjericão. Deixa ele bem manchadinho assim, tá? Então, faz nessa e na outra, né? Fizemos isso com verde pântano. Agora, a gente com o pincel mais sequinho, assim, ó. Você limpa o pincel e vem passando em cima desse branco aqui, ó. Dando uma apagadinha nele, ó. Em todas essas ranhurinhas que nós colocamos o branco. Você vê que tem excesso de tinta, vai passando e limpando no pano. Ó, pra que ele fique mais
o branco mais acentuado, né? Não fique tão assim claro, né? Então, vai fazer em todas as folhinhas também, ó. Tá? Feito isso, agora com o branco ainda, nós vamos pegar o branco no pincel, tirar um pouquinho o excesso de tinta e dar uns pontos de luz no meio aqui, ó. Passa, é bem pouco, tá? Vem dando um reflexo no meio da folha, assim. Tá? E vai fazer também em todas as folhas. Tira o excesso e vem dando uma manchadinha. Não precisa fazer em todos os lugares também, tá? É só em alguns lugares, que vai ficar mais claro. E esse verde de baixo a gente pode retocar depois. Eu vou deixar certinho aqui o vídeo, né? Com a explicação melhor, tá? Se você quiser dar uma olhadinha. Então, feito isso, né? Vem com um pouquinho mais de verde pântano, fazendo o galinho. E nos lugares de sombra vai escurecendo. É bom esperar dar uma secadinha, tá? Pra fazer esse processo. Porque como tá muito molhado, né? Então, ele não vai aparecer muito também. Então, depois de secar, você vai reforçando esse verde pântano no meio aqui, ó. Tá? Em todas as folhas. Bom, então, a folhinha de manjericão é essa. Vamos para o queijo agora. Então, agora vamos dar início a esse queijo, né? Então, para fazer o queijo, eu vou começar preenchendo todo o queijo com a cor marfim, tá? Então, pode preencher toda essa parte aqui. Se quiser fazer em duas partes, tudo bem. Eu vou fazer essa parte primeiro, né? Mas a parte de baixo é a mesma coisa, tá? Então, pode preencher tudo de marfim aqui. Então, preenchido de marfim, nós vamos vir com o ocre ouro agora. E nessa parte aqui de cima, vamos colocar o ocre ouro e vir fazendo a sombrinha pra dentro, assim. Deposita o ocre ouro e vai esfumando um pouquinho pra dentro aqui, ó. Deixando manchadinho. Pode passar um pouco pra cá também, em cima desse marfim. E vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Coloca o ocre ouro. Aqui tem um furinho, né? Vou passar primeiro em toda a volta, né? Depois vamos vindo mesclando assim, ó, um pouquinho pra cá. E a parte de baixo também. Pode passar um pouquinho no meio. Feito isso, pega um pouquinho de amarelo ouro, né? Tira um pouco o excesso e vem um pouquinho por cima desse ocre ouro aqui, ó. Pra dar um pouquinho mais de amareladinho nele. Pode ir mesclando as tintas assim. Um pouquinho mais aqui. Ele ficou bem amarelo, depois nós vamos vir clareando com marfim, tá? Então, feito isso, vamos fazer aqui embaixo também. Então, terminei de preencher aqui, né? Vou fazer os buraquinhos do queijo agora. Eu peguei um pouquinho só de tinta de sépia, né? É bem pouco mesmo. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho.
Desse lado aqui, vou contornar o furinho do queijo, né? Vim esfumando pra cá. É bem pouca tinta. E do outro lado eu vou colocar um pouco de ocre ouro, esfumando com esse sépia. E vou mesclando por cima desse ocre ouro com o marfim, deixando um pouco mais claro. Faz o contorno e vai levando lá pro lado do sépia. Pode passar um pouco por cima também. E um pouco de ocre ouro aqui em cima desse sépia também. Feito isso, a gente vem com um pouco de marfim aqui na base de cima, aqui, ó. E vai dando uma clareada aqui. E pra baixo aqui também. E vai esfumando pra cá. Depois de secar um pouquinho, a gente vai reforçar esse furinho, tá? E vamos fazer em todos os furinhos, né? Pra cá. Faz a voltinha. Em seguida, um pouco de ocre ouro. E depois o marfim. E vem clareando a bordinha aqui, ó. Com marfim, né? Parte de baixo também. Deposito o marfim e vem esfumando assim. Tá, feito isso, vou fazer essa parte de baixo, né, que é a mesma coisa. Você completa com marfim, depois vem com ocre ouro nas beiradas esfumando, né. Então, terminei de completar o queijo, como eu fiz aqui em cima, né. Aqui, como tá mais úmido, né, eu vou esperar secar um pouquinho. Daí, aqui em cima, você pega o ocre ouro e passa um pouquinho em cima desse sépia, né? Pra tirar um pouco desse marrom dele, né? Ficar um pouquinho mais dourado, né? E quando secar aqui embaixo também, né? Faz esse mesmo processo. E também reforça as partes de luz aqui, né? Nessas voltinhas aqui, ó. Aqui também. Então, o queijo tá finalizado, né? Vamos pintar o alho agora. Então, para fazer cada dente de alho, eu vou começar preenchendo com marfim, tá? Vou preencher com esse do meio aqui. Enche tudo de marfim. Depois pega um pouquinho de vinho, bem pouco mesmo.
pega um pouquinho de café. Esse aqui é o marrom café. Se você tiver um camur, você pode usar também. Pega um pouquinho de marrom café e só vem esfumando aqui, ó, bem pouquinho também. Depois coloca um pouquinho de rosa bebê aqui, ó. Nessa parte, preenchendo mais ou menos, tá? Aí pega um pincelzinho menor e pega um pouco de púrpura, tira o excesso de tinta e vem fazendo uns riscos assim, ó. Acompanhando o formato do alho, né? Feito isso, faz o mesmo processo com a cor branca. E riscando assim. Nesse meio onde não colocou púrpura, né? E aqui também nós vamos dar um destaque, né? Contornando com branco aqui, ó. Como esse dente de alho está em cima do outro, né? Então, vai ficar assim. Aqui mais claro, né? E quando secar, tem que retocar esse branco também. Aqui ficou um pouquinho mais rosa, é só preenchendo de branco conforme vai secando. E assim vamos fazer todos os dentes de alho, né? Preenche com marfim, né? Do mesmo modo, né? Preenche com marfim. Aqui, como a sombra ela vai estar pra cá, então nós não vamos colocar o vinho aqui nesse dente de alho, tá? Nós vamos começar aqui de baixo, aqui, ó. Coloca um pouquinho de marrom café aqui, ó, e vai trazendo um pouquinho pra cima, assim, esse esfumado. Em seguida, pega o púrpura, tira o excesso, né? E vem fazendo os risquinhos. De cima pra baixo, de baixo pra cima, assim. E logo depois vem com o branco, né? Nesse meinho aqui, ó. Também fazendo os risquinhos. Lembrando, né, depois de seco, também retoca essa cor branca. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais de vinho, tá? Que ficou meio fraco aqui, né? Aqui, ó, esse lado aqui. Pra dar um pouquinho mais de volume aqui. E do outro lado também, essa parte. Trazer um pouquinho de vinho no meio também. Quando seca aqui, eu vou fazer no outro, tá? Que é o mesmo processo que esses. Finalizei, né, a parte de dentro. Eu vou só terminar esse cabinho aqui, que é o mesmo processo, tá? Preenche com marfim e vem trazendo aqui pra dentro. Aqui na ponta também. Dá uma mesclada aqui pra
dentro desse alho, né? E vamos vir com um pouco de sépia agora, tá? É bem pouquinho. Fazer a voltinha do cabinho aqui, ó. E aqui pra dentro. E vem esfumando aqui pra baixo. Esperar dar uma secadinha pra gente vir com branco aqui. Aqui embaixo também, ó, completa de sépia. Pra não ficar muito escuro, eu vou colocar um pouco do café marrom café. Então, coloca um pouco de marrom café e vem mesclando aqui, ó. Essa partezinha aqui também, ó, coloca marrom café com um pouquinho de sépia. Agora com um pouco de branco, né, vamos fazer umas manchinhas aqui, assim, ó. Só uns batidinhos com pincel e um pouco de branco, tá? Também. E aqui no meio coloca um pouco mais de branco. E eu vou esperar secar bem aqui, né, pra gente ir reforçando sempre o ponto branco aqui, né, tanto dentro dos dentes de alho, como nas beiradas, né. Aqui ele tá meio molhado, então não vai aparecer muito bem. E basicamente esse alho também tá pronto, né, só esperar secar e reforçar, né. Se necessário, também reforçar com vinho no meio, né? Parte da sombra aqui do meio. Pra dar um destaque a mais, né? Deixar secar um pouquinho pra gente... Aqui embaixo tem uns cabelinhos, né? Só vou fazer assim. Com sépia também, tá? E tá finalizado o alho, né? Então, eu vou finalizar com stencil aqui, né? E volto com o resultado. Antes de finalizar com o stencil aqui, eu vou fazer uma sombra, né? Em alguns pontos desse desenho. Então, eu peguei o cinza chumbo e dei uma misturada com o branco. Vai ficar um pouquinho mais claro. Então, abaixo desses elementos, né, do tecido, eu vou fazer uma sombra em cinza aqui, ó. Não é todos os pontos, tá? Só em alguns lugares, ó. Vindo pra cá. Aqui na azeitona. Embaixo da folhinha também. Então, é mais pra dar uma ilusão que tá por cima, embaixo, assim, né? Uma sombra por baixo. Aqui ficou esquisito, né? Depois, daqui a pouco eu conserto. E vai fazer isso em todos os elementos aqui, ó.
pouquinho aqui embaixo também. Então, eu vou finalizando aqui e voltamos com o stencil. Então, a pintura ficou finalizada, né? Quem gostaria de pintar esse risco, entre em contato comigo, que eu vou deixar na descrição ou nos comentários, né? O meu número do WhatsApp. É um link, tá? Você clica nesse link e fala direto comigo, tá bom? Eu usei esse stencil aqui, ó, que vem 4. Coloquei Masterchef com a cor verde oliva, tá? Vou deixar também na descrição a numeração do stencil, se caso você queira comprar, né? Pra você tá pintando esse risco aqui, ó. Então, é um pano de copa, tá? E ficou assim, no barradinho, né? Espero que tenha gostado. E até a próxima. Deixa seu like, o seu comentário ou compartilhe, se possível, tá? Um abração, até a próxima.